Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez eu vim aqui para trazer para vocês uma mensagem da palavra do Senhor nosso Deus, uma palavra de Deus para a sua vida neste momento com Deus. E desta feita, eu quero convidar vocês a pegar sua Bíblia e ler comigo um trecho na palavra de Deus, que, como sempre digo, será para o nosso ensino, nosso crescimento, o fortalecimento nosso e para o aprendizado das coisas de Deus e, sobretudo, de nós como cristãos, e se queremos ser cristãos autênticos e que balizem suas vidas pela palavra de Deus. Este é o momento que Deus nos dá essa oportunidade para, à luz da sua palavra, nós aprendermos como melhor e de forma correta servir ao seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a orientação do seu Espírito Santo por meio da sua gloriosa palavra. Por isso, eu quero convidar você para ler aqui na primeira carta de João, 1 João, capítulo 3, e os versículos 4, o 5 e o 6. Esses 3 versículos para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado acerca das coisas de Deus e como nós devemos servir a Deus. Sobretudo, da concepção, verdadeira concepção do que vai ser pecado e qual o prejuízo que o pecado pode trazer às nossas vidas e, sobretudo, na nossa comunhão para com Deus. Então, se você é cristão, e repito, quer ser um cristão autêntico, não há outra forma de ser senão guiando-se e dirigindo a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Não de acordo com a sua concepção, mas de acordo com o ensino da palavra do Senhor, que pela graça de Deus vou ministrar baseado no texto da palavra do Senhor. Por isso, pegue a sua Bíblia, no Novo Testamento, e vamos ler na primeira carta a João, no capítulo 3, como disse agora há pouco, do versículo 4 até o versículo de número 6. E diz assim as Escrituras Sagradas: qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então nós temos aqui o ensinamento do nosso querido João. João, o autor do quarto evangelho, o Evangelho de João. Um homem que teve uma experiência poderosa, tremenda com Deus, mas também dolorida. Porque aqueles que servem a Jesus têm que estar ciente de que irá enfrentar tribulações e aflições. Em alguns mais, em outros menos, mas enfrentarão tribulações e aflições. E que também, a partir dessa decisão de seguir a Cristo, vai ter que ter um estilo de vida diferente. Jesus, certa feita, disse: se alguém quiser ser meu discípulo, olha lá o que é que Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, portanto, Jesus ali estabeleceu as condicionantes para todo ser humano que quiser ser o seu discípulo. Você e eu não somos obrigados a ser discípulo de Jesus. Ele faz o convite, como ele disse certa feita também lá no capítulo 11, verso 28 de Mateus: vinde a mim, todos vós. Então é um convite universal para todas as pessoas, de todas as classes sociais, pobre, ricos, iletrados, doutos. E por que esse convite universal? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é sobre o pecado e os seus malefícios que exatamente o apóstolo João aqui nos fala nessa carta. O texto fala acerca dos filhos de Deus, que é o título desse capítulo, e eu me ativo apenas nesses 3 versículos, onde ele fala precisamente sobre a questão do pecado. Onde ele diz assim: qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade.
Mas o que vem ser pecado? Sintética e resumidamente, nós podemos dizer, como alguns estudiosos da Bíblia dizem, os teólogos ortodoxos, que pecado é, acima de tudo, no seu original, é errar o alvo. Ou seja, você está indo numa direção completamente errada do alvo de Deus, que é seguir na vida de acordo com a palavra do Senhor. Foi o que Caim fez, por exemplo. Caim, ele seguiu um alvo diferente. Abel adorou a Deus pela fé e Caim foi num alvo completamente diferente. Portanto, ele errou o alvo. Ele pecou contra Deus ao assassinar os seus irmãos. Ah, mas pastor, mas ele matou, eu não matei. Eu, como disse na outra mensagem, que você continue assim, sem matar ninguém, sem agredir ninguém. Mas pecado não é apenas matar. Pecado é errar o alvo, tá certo? Em relação às coisas de Deus, é o comportamento que Deus espera de nós. Portanto, pecar não é apenas matar. Pecar é adulterar, é apresentar falso testemunho. Pecar é você ter um comportamento moral, sexual, social, que vai na contramão da palavra de Deus. Muitas vezes, nós apenas apontamos os pecados sexuais. O adultério, a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo, isso é verdade. São pecados e são pecados que Deus diz de forma claramente que os que praticam tais coisas não entrarão no reino do céu. Não estou querendo criticar ninguém, estou apenas dizendo aquilo que a Bíblia diz de forma muito explícita. Capítulo 18, lá pelo verso 33 de Levíticos, como ainda o capítulo 1 e o versículo 26 de Romanos. Todos os pecados, todo comportamento sexual que não estão de acordo com os padrões da palavra de Deus são pecados, mas não são apenas os pecados sexuais. Porque às vezes nós somos muito duros, e devemos ser, com os pecados sexuais, mas somos muito lenientes com os pecados sociais e os pecados, vamos dizer assim, das atitudes hipócritas que as pessoas têm na sociedade e mesmo assim ainda têm a coragem de dizer que são cristãos, que estão agindo de acordo com a palavra de Deus. E foi isso que Jesus identificou nos fariseus. Os fariseus eram muito rígidos em relação à questão da moralidade, e deviam ser mesmo. Mas, no entanto, em relação às outras coisas, eram lenientes. Eles tinham um posicionamento que Jesus classificou, não fomos nós, como hipócritas. Eles eram rígidos, extremamente rígidos em relação aos comportamentos morais, mas em outras coisas eles eram pecadores. Tanto é que Jesus disse que eles tinham que se arrepender. Mas eles eram religiosos, eram homens experientes, eram homens que ensinavam a lei, que conheciam a Bíblia de capa a capa. Mas Jesus disse, se vocês não se converterem, Jesus disse para eles que eles teriam, o fim deles seriam tristes. E ainda hoje. E nesse momento, há muitos cristãos que estão com a Bíblia na mão, pregando a Bíblia, mas pega a Bíblia em relação aos pecados, mas comete outros pecados diante de Deus, como a violência, a mentira, a hipocrisia, a falta de amor, a falta de misericórdia. Agora há pouco nós pregamos uma mensagem que é sobre a conduta de Jonas. Jonas era um profeta de Deus, e ninguém pode duvidar disso, mas ele cometeu um pecado, que foi desobedecer a Deus. Então, há muitas pessoas que não matam, não roubam, não adulteram, têm um comportamento sexual moralmente de acordo com a palavra de Deus, mas tem outros comportamentos que são reprováveis diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele não tolera o pecado. Por isso que a palavra de Deus diz aqui, qualquer que pratica o pecado, e veja que o apóstolo João aqui ele não discrimina que tipo de pecado, mas qualquer atitude que vai na contramão da palavra de Deus é pecado. Ou seja, é errar o alvo. Então, portanto, quem pratica pecado também pratica iniquidade. Ou seja, os pecadores, conforme aqui a palavra de Deus diz, que praticam o pecado são considerados iníquos, porque iniquidade vem de iníquo. Então, portanto, os iníquos, como diz a palavra do Senhor, lá no capítulo 9, verso 17, que o inferno foi criado
para toda a gente que se esquece de Deus, para os ímpios e para toda a gente que se esquece de Deus. E quando você comete o pecado, você está esquecendo-se de Deus. Assim como aconteceu com Adão e Eva, que esqueceram muito rapidamente os conselhos que Deus deu a ele, para que eles não comessem de determinadas árvores. E eles, quando o diabo veio contar uma mentira muito elaborada, eles esqueceram, se é que esqueceram, daquilo que Deus lhe tinha dito e cometeram pecado diante de Deus. Observe que eles não mataram ninguém, nem Adão, nem Eva, mas eles desobedeceram a Deus. E você, meu amigo? Em que você está pecando diante de Deus? Esta palavra é exatamente para você levar você a refletir, a fazer uma autocrítica, a examinar-se a si mesmo, conforme Paulo, se dirigindo aos Coríntios, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Portanto, esta palavra que eu estou lhe pregando para você é para ajudar você a examinar-se a si mesmo e você deixar o Espírito de Deus mostrar para você qual tipo de pecado, qual tipo de iniquidade que você está pecando contra a santidade e contra a palavra de Deus. Então, portanto, está aqui a palavra de Deus dizendo que aquele que comete, que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque pecado é iniquidade. E ele adiante diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Veja, ao mesmo tempo que o apóstolo João faz uma exortação, faz um aviso muito sério, do que aquele que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque iniquidade é pecado, pecado é iniquidade. Por outro lado, ele também traz uma mensagem de esperança. Ele também traz uma mensagem maravilhosa de possibilidade de perdão para aqueles que estão em iniquidade e que estão em pecado. Mas através de quem? Você não pode perdoar os seus pecados, os pecados que você pratica contra Deus. Aliás, não só você, como ninguém pode perdoar os seus pecados. Há quem diga que fazendo determinadas coisas, determinados sacrifícios, determinadas rezas, etc., os pecados são perdoados. Isso não existe na Bíblia. As pessoas podem até querer estabelecer e proceder e agir desta forma. Tem liberdade para fazê-lo, mas não estará respaldado nesta palavra de Deus. A palavra de Deus diz claramente que quem se manifestou para tirar os nossos pecados foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E somente Ele, como diz no capítulo 4, verso 10 de Hebreus, capítulo 5, verso 10 de Hebreus, capítulo 8, verso 10 de Hebreus, que somente Jesus é o nosso sumo sacerdote. Só Ele é o intercessor entre Deus e os homens. Capítulo 2, verso 5 de 1 Timóteo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Lá em Apocalipse diz que ele, com o seu sangue, comprou para Deus homem de todas as tribos, línguas e nações. Então, portanto, somente Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Então, se você estiver orando, adorando, venerando a outras figuras, ainda que estas sejam aqui da palavra de Deus, você está na contramão da palavra de Deus. Porque o apóstolo João, usado pelo Espírito do Senhor, diz que bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. O nosso Senhor Jesus Cristo, conforme ele mesmo disse, 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça em quê? Não pereça nos seus próprios pecados. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, portanto, apenas e tão somente o nosso Senhor Jesus Cristo foi quem se manifestou para tirar os nossos pecados. Então, os nossos pecados. E nele não há pecado nenhum. Somente Jesus é o único ser humano que não há pecado nenhum. Todos os seres humanos, sem excluir ninguém. A menos somente Jesus. Não há pecado em si, como diz a palavra de Deus. Tanto é que, certa feita, ele desafiou os fariseus. Quem de vocês me acusa de pecado? E nenhum deles acusaram, porque Jesus, ele é sem pecado. Ele não cometeu pecado algum. E por esta razão é que ele foi o único que pôde morrer no Calvário,
louvado seja o nome do Senhor Jesus, para tirar os nossos pecados. Mas para isso, você precisa tomar uma outra decisão que mais adiante ele disse. Olha aqui. Então ele fala que o pecado é iniquidade. Quem pratica pecado pratica iniquidade. Ele demonstra que Jesus manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado, porque um pecador não pode purificar outro. Portanto, não se entende porque certas vertentes do cristianismo ficam indicando que determinadas pessoas podem perdoar pecado do outro. Não pode, segundo o texto da palavra do Senhor. Somente Jesus que não tem pecado. Só ele, porque só ele é que não tem pecado e só ele é Deus. E só Deus é quem pode perdoar o pecado de qualquer ser humano e mais ninguém. Se alguém está querendo perdoar você do pecado que você pecou contra Deus, você está sendo, meu amigo, enganado. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que só Jesus se manifestou. Só ele tem esse poder de perdoar pecado, como ele disse até diante dos fariseus. E para saber que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, diga ao homem. Aí fez aquele milagre. Porque é mais fácil mandar se levantar ou perdoar pecados? E Jesus desafiou e provou que somente ele podia perdoar pecado. E isso diante dos fariseus. Então, portanto, meu amigo, tenha muito cuidado para você não estar sendo enganado por doutrinas, por ensinamentos que não têm base na palavra do Senhor. Que tira Jesus dessa condição única de perdoar os seus pecados. Então, se você vive na prática do pecado, se você não consegue se desvencilhar do pecado, que o pecado, vou dizer novamente, é toda ação, atitude que você faz que não estão de acordo com a palavra de Deus. Muitas das quais a sua própria consciência acusa, porque muitos pecadores sabem que estão pecando contra Deus. Sabem que o que estão fazendo é pecado, mas não querem fazer porque gostam de fazer, e outros não têm forças para deixar de fazer. E outros não estão indiferentes, já tiveram a sua mente cauterizada pelo pecado, de tal forma que ele é indiferente. É como se você tivesse com um membro do seu corpo, com uma doença que antigamente, hoje é muito rara, a lepra, que quando dava na pele a pessoa ficava sem sentir nenhuma dor. Mesmo assim, às vezes é a consciência do pecador. Ele está tão cauterizado que para ele isso é indiferente. Isso é o maior perigo, quando a consciência do pecador está cauterizada e ele passa a relativizar e achar que pecado não é pecado e iniquidade não é iniquidade. Mas a Bíblia diz claramente: qualquer que permanece nele não vive pecando, ou seja, não vive mais na prática do pecado. Claro que eu e você, nós que aceitamos Jesus como Salvador, podemos cometer as falhas, podemos cometer algum pecado, mas a diferença é que quando você se encontra com Jesus e você comete um pecado, o Espírito de Deus toca na sua vida e você é levado, é compungido a se arrepender. E você pede perdão e diga a Jesus: me ajude para que eu não pecar. Me ajude, e Deus ajuda você a não viver naquele pecado que você vivia pecando. Você pode até pecar um outro pecado, cometer uma outra falha, mas não o mesmo pecado de forma cotidiana, porque aí você está permanecendo no pecado. Se você permanece no pecado, o Espírito de Deus não vai de forma nenhuma permanecer na sua vida. E há um texto na palavra de Deus que quero ler para vocês, que já li aqui outras vezes, até preguei sobre isso, lá no capítulo 8 de Romanos, que é um livro maravilhoso, que fala desse estrago terrível que o pecado fez na alma do homem, na vida do homem. Mas, por outro lado, este texto, este livro de Romanos também mostra a grande misericórdia, a graça e o poder restaurador de Deus na vida do pecador. Capítulo 8 de Romanos, e o versículo 1 diz assim para nós: portanto, agora, o versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E mais, verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Isso é o apóstolo Paulo testemunhando que ele que vivia em pecado, mas que agora ele está livre do pecado,
da lei, do pecado e da morte. Por quê? Porque o Espírito estava em Cristo Jesus, nosso Senhor. E, portanto, ele não estava mais nem vivendo e nem permanecendo em pecado. E no versículo de número 9, ele diz assim, porque a inclinação, o 9 diz assim, perdão, vós, porém, não estáis na carne, ou seja, na velha natureza, que tem prazer em pecar e está fazendo as coisas que não agradam a Deus e que não sente nenhuma dor na consciência. E por que não sente? Porque não tem o Espírito de Deus para estar dizendo a ele, olha, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. Não é só a consciência dele, terá a consciência que todo mundo tem, mas agora essa consciência estará mais aguçada, porque o Espírito de Deus, uma vez que você aceitou a Jesus como seu Salvador e disse para o Senhor Jesus, Senhor, eu não quero mais viver nessa minha vida de pecado, eu não quero ter mais essa conduta reprovável diante de ti. Então Paulo diz para os romanos, no capítulo 8, verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. No verso 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça que Jesus fez e consumou lá no Calvário, quando ele entregou a sua vida para perdoar os nossos pecados. Então, portanto, voltando ao texto, o apóstolo João diz, qualquer que permanece nele, ou seja, permanece em Cristo, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não viu, nem o conhece. Então, se a pessoa diz que é cristão, mas continua pecando, tendo prazer no pecado, gostar de fazer aquelas coisas que sabidamente está na contramão da palavra de Deus, não teve um conhecimento pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, nem tampouco o conheceu como Deus quer que nós o conheçamos. Conhecer do ponto de vista pessoal, não conhecer do sentido de vista intelectual, do ponto de vista intelectual, de conhecer quem é Jesus, que ele é o Salvador. Isso, a maior parte das pessoas que tem conhecimento ainda que mínimo da Bíblia e do Evangelho, sabe que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, não é? Que ele morreu no Calvário, mas essas informações que você tem na sua mente, elas são insuficientes para lhe salvar. Você precisa agir de acordo com essas informações, que não é apenas essa, mas que Jesus é o Salvador e quem permanecer nele, qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu e nem o conhece. Ou seja, conhecer do ponto de vista pessoal, como Paulo vivia pecando quando estava perseguindo a igreja de Cristo, apesar dele ser, observe, extremamente religioso. Era um homem zeloso pela sua religião. Ali fica demonstrado o mais explicitamente possível que a religião não salva. Porque se salvasse, Paulo era um homem salvo, porque ele mesmo disse que era zeloso pela lei de Deus, mas de forma equivocada, não tinha fundamento, na verdade, no Evangelho de Cristo. Porque ele queria ser salvo pela guarda da lei, pelo zelo que ele tinha para a lei. Mas a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, que nos dá a força para que nós não vivamos em pecado. Era essa concepção que Paulo não tinha, porque ele queria salvar-se pela guarda da lei, pela obediência cega e muitas vezes completamente distorcida da lei de Deus, porque ele era um fariseu e esse era o modus vivendi dos fariseus. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, no caminho de Damasco, ou melhor, Jesus encontrou ele no caminho de Damasco, a vida dele foi completamente mudada e ele diz agora que se ele vive é porque o pecado não reina mais no corpo mortal dele, porque Jesus, o Senhor, salvou a vida dele e agora ele não vivia mais, a partir daquele encontro com Jesus, não vivia mais pecando, porque ele havia conhecido o nosso Senhor Jesus. Ele havia tido uma experiência pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa mesma experiência que Jesus quer que você tenha com ele, através do Espírito Santo de Deus, para que você não cometa iniquidade, porque iniquidade é pecado, para que você não
para que você não permaneça pecando. E muitas vezes você sabe que tem vontade de deixar o pecado, mas você não tem forças. E não terá mesmo. Porque Jesus diz, capítulo 8, verso 36, que muita gente anda dizendo por aí, mas na verdade não quer viver a essência dessa expressão que vou lhe dizer agora. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Exatamente dessa força terrível chamada pecado e iniquidade, da qual Deus, na sua graça e na sua misericórdia, quer libertar qualquer um ou todos que aceitarem a Cristo como Senhor da sua vida. Então, portanto, para encerrando, o texto diz assim, vou reiterar, qualquer que permanece nele não vive pecando, qualquer que vive pecando não viu, não o conheceu. Então Deus quer que você o conheça, Deus quer que você não viva pecando, porque pecado é iniquidade, iniquidade é pecado, e que para isso Jesus se manifestou, para tirar os nossos pecados. Então ele, Jesus, quer tirar o pecado da sua vida, que é esta vontade de você errar o alvo, que é esta vontade de você fazer as coisas que desagradam a Deus. E pior, sejamos sinceros, às vezes nós gostamos de fazer essas coisas que sabemos que não agrada a Deus, mas nos dá prazer. Mas que prazer é esse que está na contramão da vontade de Deus? Portanto, é melhor você agradar a Deus do que aos homens. É melhor agradar a Deus do que agradar você que é homem, homem no sentido de ser humano. É melhor agradar o coração de Deus do que agradar ao seu próprio coração. É melhor você sofrer com Cristo do que viver os prazeres do pecado, porque um dia você vai partir para a eternidade e você não sabe qual a hora e nem o dia e nem a data. Então, portanto, é bom que você conheça o nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele lhe dê forças, para que você não pratique o pecado, para que você não pratique a iniquidade, porque Ele já se manifestou para tirar essa força do pecado da sua vida. Falhas você poderá cometer, como cometeu, por exemplo, Pedro, que um dia negou Jesus, como cometeu, por exemplo, Tomé, que um dia descreu de Jesus. Mas o texto sagrado mostra que tanto Pedro arrependeu-se dos seus pecados, por ter daquela traição, daquela negação de Jesus, assim como Tomé, que passou a crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como outros homens na palavra de Deus também se arrependeram, como Davi, que cometeu aquele pecado terrível, mas se arrependeu. E isso nós podemos ver nos escritos dele, principalmente no Salmo 51, onde ele pede a Deus, lá no versículo 11, que ele cria em mim, ó Deus, um novo coração, renova em mim o espírito reto, não me lance fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Porque é exatamente o Espírito Santo de Deus que dá forças em nome de Cristo para que você e eu não vivamos em pecado, não permaneçamos em pecado, porque Jesus se manifestou exatamente para que nós, louvado seja o nome do Senhor, para tirar de nossas vidas esse poder terrível do pecado, que é errar o alvo em direção às coisas de Deus. Então, portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, Deus abençoe sua vida, que você possa refletir, abrir seu coração e deixar Jesus trabalhar na sua vida, tirar os pecados da sua vida, para que você não viva em iniquidade, não viva em pecado, porque se assim você fizer, você estará contrariando a vontade de Deus, as leis de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Que Deus lhe ajude, que Deus lhe dê graça, como graça deu a minha vida, porque se hoje eu sirvo a Deus, sinceramente lhe digo, não sirvo com as minhas próprias forças, mas sirvo com a força desse amado Salvador, que um dia, na sua grande misericórdia, me achou quando eu estava perdido nos meus caminhos de pecado e de iniquidade. E ele estendeu as suas mãos para mim, como diz um hino que nós sempre gostamos de cantar, que vamos colocar aqui no card, quando ele estendeu as suas mãos para mim. E ele quer estender as suas mãos para você, para que você não viva mais uma vida de pecado. Deus assim o abençoe, Deus assim lhe ajude e lhe guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.